Jovens da meia-idade, muito bem-vindos ao De Boluzenta, esse canal criado com muito carinho e dedicação por mim, Gabi Costa, para todas nós mulheres e homens também, que já passamos dos 40 anos e estamos aqui vivendo todas as neuras e grandes delícias dessa nossa maturidade. E uma grande neura é isso aqui, cabelo. E a falta das nossas madeixas. Então, por isso, mais uma vez, eu tô aqui com o Dr. Giovanni Araújo para responder e nos orientar sobre essa questão. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, conversando sobre isso que é tão ligado com a nossa autoestima, que são os nossos cabelos, a saúde capilar. Sim, é verdade. É uma coisa que afeta muito a autoestima e em alguns casos pode até ocasionar um processo depressivo, né, nas pessoas que estão vendo os cabelos irem embora, né? E a gente tem que dar uma ênfase e um cuidado, um carinho muito especial nessa fase, porque é uma fase que pode ocorrer realmente um aumento na queda capilar. Pois é. Essa fase da menopausa que a gente vai entrar agora nesse tema aí, né? Exatamente, da menopausa. Mas antes da gente conversar sobre isso, esse assunto que muito nos interessa, eu queria que o senhor se apresentasse mais uma vez aqui para minha audiência. Sim, eu sou biomédico, tricologista e trabalho no Nani Hair Institute há mais de 40 anos. Então a gente conhece um pouquinho de cabelo, né? E é um prazer estar aqui no canal da Gabi, participando aqui com essa oportunidade, né, de esclarecer algumas dúvidas e trazer informações super relevantes nesse tema. E falando sobre a menopausa, né, que a gente quer focar mais esse período, né, climatérico e menopáusico, por que acontece, doutor Giovanni, só para a gente entender um pouco mais e melhor essa relação dos cabelos enfraquecendo, ficando rarefeitos, caindo muito, o que acontece nessa fase da vida da mulher? Na verdade, o climatério, né, que é aquele período que a mulher passa entre o período reprodutivo e a pós-reprodutivo, né, na menopausa, né, que é a última menstruação, né, ele pode levar muitos anos, viu, Gabi? Isso pode levar até uns 10 anos. Começa ali por faixa dos 45, 40 anos, pode ser um pouco precoce, 45, 50 anos. Então, isso ocorre uma alteração hormonal, sobretudo nos estrógenos, né? Que são hormônios femininos, sobretudo o estrogênio, que você tem nos estrógenos o estriol, a estrona, estradiol, tá? Né? E o estradiol. Então, o estradiol é um hormônio que é produzido pelos ovários, que vai dar forma à mama, as formas curvilíneas que a mulher tem, o crescimento dos pelos pubianos lá na pré-adolescência. E isso vai durante muito tempo até chegar o chamado climatérico, onde começa esse declínio hormonal. Esse hormônio, ele é estimulado a produção pela hipófise, pelo LH, vocês já ouviram falar, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. Então produz o estradiol, quer dizer, estimula a produção dele lá pelos ovários. E quando esse estradiol ele sofre um declínio, isso gera uma série de alterações na mulher, dentre elas a perda capilar. Então vocês podem ter osteoporose, problemas cardiovasculares, cânceres de mama, e nos homens também, viu, gente? Não é só na mulher não. Depois de uma certa idade, os homens também podem ter a hiperplasia benigna de próstata, que pode se transformar em câncer. Então isso devido a essas alterações hormonais, tá? E no cabelo, o estradiol, o estrogênio, ele é responsável por uma produção maior um pouco de colágeno e pela fase anágena. A fase anágena é aquela fase de crescimento do fio. O nosso cabelo, gente, ele cresce, ele nasce, tá? Através dos folículos pilosos, tá? Que são unidades pilosebáceas que produzem o fio. Então ele nasce, cresce, vive, repousa e morre.
Então são várias fases, a fase anágena, a fase catágena, a fase telógena, a fase exógena do desprendimento propriamente dito e a fase ketógena do folículo vazio. Depois novamente a fase anágena. Então o estrogênio, o que ele faz? Ele é responsável por esse prolongamento, por esse crescimento capilar. Aí vocês, quando entram na menopausa, reduz isso, os cabelos que estavam na fase anágena, eles ficam mais encurtados. Essa fase encurta e começa a cair um pouco mais. Aí vai ficando mais fino, mais poroso, mais desproteinizado. É isso que ocorre no chamado climatério. Ai, gente, que tristeza! Mas tem solução, tem solução, né? Para muitos casos. E, doutor Giovanni, a gente sabe que os problemas da menopausa vêm assim, né, em conjunto, vários. Mas dentro, assim, da saúde capilar, quais são os problemas que a mulher pode enfrentar de fato nessa fase aqui menopáusica? Na verdade, os problemas capilares que decorrem disso normalmente são o afinamento dos fios, tá? O não crescimento dos mesmos da maneira normal, tá? E às vezes até uma perda capilar, uma queda realmente. É isso basicamente que ocorre nessas alterações hormonais na menopausa. Então, basicamente isso aí. Então, quando vocês virem o cabelo afinando, aquele rabo de cavalo que vocês faziam antigamente já não fazem mais, aquele rabinho de cavalo pequenininho, né? E o cabelo mais fino nas suas pontas, às vezes ressecado, quebradiço, pode ser essa alteração hormonal. E dentro disso existe, né, a alopécia, que é o nome que se dá, né? A perda de cabelo. Perda de cabelo, que é o meu caso, meninas. Eu tô passando por isso, tô aqui tratando, sendo bem cuidada. Mas é uma questão que realmente mexe com todas nós. E além dos tratamentos que a gente já vai falar já aqui na sua clínica, né, aqui no Rio de Janeiro, quais são, assim, as medidas que a gente pode tomar em casa, né, no estilo de vida, para buscar uma vida mais saudável, que vão interferir diretamente para começar a impedir esse progresso de uma alopécia, de uma queda capilar, de um problema mais sério? Sim, primeira coisa é observar-se e ver quais outras alterações, além do cabelo, estão ocorrendo no corpo de vocês. Então, por exemplo, uma das alterações que é perceptível é a chamada TPM, né? Tensão pré-menstrual. Isso ocorre porque neste período, vocês com essas alterações de sobe e desce hormonal, vocês começam a sentir ondas de calor. Hora tá quente, hora tá frio, acorda de noite, a pele resseca, né? Vocês têm dores de cólicas às vezes, vocês têm alterações de humor, tá? Então, percebendo esses sintomas, procurem ou um ginecologista e, se for o caso, procurem um endocrinologista para fazer as medições, para ver como é que estão os níveis desses marcadores sanguíneos e regulá-los. Através de quê? Ou medicação que os médicos vão passar. Existem hoje diversas medicações, tá? Tem aqueles fitoestrógenos, que são, vamos dizer assim, alimentos que vocês podem comer, que são as oleaginosas, que são semente de linhaça, germe de trigo, gergelim, soja, frutas secas. Isso vocês já podem começar a consumir, quem já estiver, né, na pré-menopausa ou na menopausa, já podem começar a consumir já. Bastante isso aí. Isso ajuda bastante, porque são fitoestrógenos, são elementos cuja composição molecular é muito semelhante ao que os hormônios fazem, como a estrona, a progesterona, o estradiol, a testosterona, a melatonina, o hormônio do crescimento, o GH chamado. Então, a composição é muito semelhante. Aí vocês podem, em casa, nessa iniciativa alimentar, vocês já podem começar a ajudar um pouco o corpo
corpo de vocês. A repor tá? esses A repor hormônios, isso né? de maneira natural. Isso é até bom falar, porque muitas mulheres não podem fazer reposição hormonal, né? A terapia de reposição hormonal. No meu caso, eu faço já há 2 anos e realmente acabou com os fogachos, acabou com uma série de insônia, vários problemas que eu estava tendo. Mas isso que o senhor falou sobre alimentação é importante, né? Porque muitas mulheres ou não querem ou não podem. E também, além de uma boa alimentação, tem mais coisas básicas que a gente pode estar fazendo também, né? Que o senhor comentou já comigo. Sono. Sim, sono, exatamente. Então, assim, o sono é uma coisa muito importante. O horário do sono, vocês têm que observar, é a partir de 10 horas da noite, às 22 horas, às 2 da manhã, o nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina. Tá? Que vai também, é um precursor do hormônio do crescimento, que ajuda na replicação celular de várias células de várias partes do nosso corpo. Então, assim, se você dorme muito tarde, depois de meia-noite, 1 da manhã, você já perdeu o pico dela. Porque você está sendo estimulado através das telinhas, atenção, as telinhas, né, celular, televisão, não sei o que e tal, a produzir o quê? Cortisol. Você está mandando uma mensagem para o seu hipotálamo dizendo o seguinte: ela quer ficar acordada, então vamos mantê-la acesa. Aí começa a melatonina não subir como deveria e o cortisol aumenta. Isso aí gera insônia, alterações de humor, tá? Baixa de imunidade. Isso o sono. Da alimentação já falamos. O importante na alimentação também, gente, é cortar os açúcares, principalmente os refinados, os processados. Então, o que é isso? São balas, doces, biscoitos, tudo que foi embalado, chocolates, etc. E vocês cortem isso, porque o açúcar é o grande vilão da saúde nos dias atuais. Porque acreditava-se no passado, através de estudos feitos, tá, por um norte-americano, que as gorduras saturadas eram as gorduras que faziam mal à saúde. Aí publicou-se um estudo com alguns equívocos na época, que não se sabia, algumas falhas, comparando algumas populações e entendendo que, por exemplo, os japoneses, eles sofriam menos infarto agudo do miocárdio e doenças vasculares. E com aquilo, publicou-se aquilo, e a FDA americana, a partir de 1960 e pouco, fez uma pirâmide, tá, de alimentos em que lá em cima, um pouquinho alimento, ficavam as gorduras. Bacon, ovos, tá? Essas gorduras que são boas. E lá embaixo, o que deveria se comer bastante eram os carboidratos. Aí surge a indústria alimentícia, os fast food, McDonald's, 1940, 50, 60, Bob's, etc. Os fast food e os industrializados. E a gente começou a comer muito açúcar. E o açúcar gera síndromes metabólicas, diabetes mellitus, hipertensão arterial, lúpus eritematoso, câncer de mama, câncer de próstata, epilepsias, diabetes, tudo isso. E a gente só descobriu isso recentemente. Isso agora, recentemente. Aí está se invertendo tudo. Opa, então não é o sal que aumenta a pressão, não, a longo prazo é o açúcar. Uau! Erramos o cristal. É o açúcar. Então, assim, nós temos que abandonar esses hábitos ruins, e isso é ruim para a economia mundial como um todo, porque a economia se baseia na venda dessas porcarias, tá, gente? Verdade. E isso aí pode dar um baque muito grande, não há um interesse em se divulgar isso. Mas se você reparar fotos antigas, Gabi, de pessoas da década de 40, 50 e comparar com hoje, com a população, nós estamos mais gordos. Sim, isso é verdade. A circunferência abdominal aumentou muito. E a circunferência abdominal é um indicativo de futuros problemas cardiovasculares. Exatamente. Então, assim, a alimentação, falamos sobre ela, falamos sobre o sono, temos que fazer o quê? Exercícios físicos. Tem que se exercitar.
Porque o exercício físico vai aumentar o débito cardíaco, o exercício físico vai aumentar receptores de glicose nas células, vai reduzir a glicemia, ajuda, né? Vai fortalecer os ossos. Tá? Existe um estudo que mostra que quanto mais forte as suas pernas, os membros inferiores estão, você tem uma velhice com mais saúde. Olha só que interessante. E você fortalecendo os músculos, tendões, ligamentos e estressando os ossos, você produz mais osteócitos. Você passa a diminuir a tendência à osteoporose, a osteopenias. Nossa, que interessante. Então, né? assim, o exercício físico é fantástico também. Tudo integrado, isso, né? integrado. Aí você tem que observar como é que estão os cabelos seus. Se está com a raiz muito oleosa, se está tendo caspa, se está tendo coceira, se está tendo tricotinia, que é um couro cabeludo dolorido. Então, isso tudo vocês têm que observar e passem o quê? A lavar um pouco mais com produtos melhores. Evitem químicas de transformação demais. Tinturas podem fazer, deem preferência aos tonalizantes, alisamentos, cuidado com as escovas, com os botox capilares, com essas coisas, porque isso pode gerar um processo inflamatório no couro cabeludo também. Então, procure sempre um bom profissional para fazer isso. Entendi. São medidas que a gente acha, olhando assim de fora, é tudo simples, manter uma vida saudável, mas não é simples, né? Reduzir a carga de estresse. Vocês têm que, por exemplo, sair um pouco mais, ter contato com a natureza, pisar na areia, pisar na grama para troca de energia, sentar um pouco, fazer uma meditação, entende? Cuidar do espírito também, da alma, da mente. Isso ajuda, a gente chama isso de epigenética. A epigenética são os fatores ambientais que vão influenciar na própria expressão gênica dos nossos genes que estão ali, ó. Só que se você cuida bem desse corpo, você transmite boas informações, os genes bons se expressam e os genes ruins eles ficam meio silentes ali. Pois é, doutor Giovanni, essa medicina integrativa, como o senhor acabou de falar, tinha que existir em todos os lugares que a gente fosse visitar os médicos, enfim. Mas o senhor já passou coisas muito interessantes, básicas, que a gente já pode começar a fazer em casa, né, meninas? Então fiquem atentas. Mas quais são os tratamentos que a gente pode encontrar hoje no mercado para tratar esses problemas capilares, queda, rareamento, alopécias? O que tem hoje assim no mercado? As alopécias, a gente fala alopécia, né? Mas, por exemplo, a queda de cabelo decorrente da menopausa, vamos dizer assim, é denominada eflúvio telógeno. É uma espécie de alopécia, tá? Porque alopécias são várias, é um gênero, vamos dizer assim. Né? Alopécia é o gênero. Existem espécies de alopécia. Então tem as alopécias cicatriciais e as não cicatriciais. Dentre as não cicatriciais, ou seja, aquelas que não são formadas por acidentes, por químicas, por cicatrizes, tá? Por produtos químicos que lesionaram o couro, tem as não cicatriciais, que é a androgenética, que é a alopécia areata, que é o eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? É uma queda capilar que as mulheres geralmente apresentam associadas a alterações hormonais, metabólicas e endócrinas. Aí tem várias espécies de eflúvio, tá? Então, a queda capilar decorrente da menopausa, que é o chamado eflúvio telógeno, ela pode ser tratada multidisciplinarmente, como a gente já falou aqui, endocrinologista, ginecologista, tá? Tricologista, como a gente aqui. E os tratamentos incluem, além desses produtos orais, reposição vitamínica, sais minerais, vitamina A é excelente, vitamina E antioxidante, vitamina C, ômega 3, zinco, magnésio, tá? Complexo B, biotina, B7, B12, ou seja, a gente tem que repor conforme esteja os mostradores, os marcadores sanguíneos de cada um, tá? Aí você repõe isso. Além disso, você tem outras técnicas que podem ser utilizadas, como alta frequência, corrente galvânica, ozonioterapia,
laser, LED, microagulhamento, é o intradermoterapia. São várias técnicas que existem que vão auxiliar nessa reconstituição aqui da saúde capilar, tá? Porque você tem que tratar de dentro para fora e de fora para dentro também, que é o que a gente faz. Aí você tem produtos, shampoos, loções, tônicos vasodilatadores. Existe aí a leva do minoxidil, né, que os médicos estão passando agora, então passaram a usar o minoxidil oral. Minoxidil, gente, é um produto que já está no mercado há mais de 40 anos. Ou seja, tá um troço, já tá, porque não surgiu nada para substituí-lo ainda, tá? Então, o que ele faz? Ele é um vasodilatador periférico. Ele aumenta a vascularização do folículo piloso. Aí a multiplicação celular se dá de maneira mais abundante. Agora, só 1/3 da população, 1/3, é que responde bem ao minoxidil, porque a gente tem que produzir uma enzima chamada SULT1A1, é sulfo-alfa-transferase, tá? Que converte minoxidil em sulfato de minoxidil, que é o elemento ativo dele, que vai ativar, seja localmente, seja oralmente. Então não adianta, geralmente os médicos passam e esperam. Se tiver resultado, bom. Se não tiver, tá bom, vamos mudar a dinâmica aqui. Então o que se passa é isso. Mas normalmente você tem que fazer uma abordagem maior, um conjunto de produtos que possam agir de maneira sinérgica, que é o que a gente faz aqui. Entendi. O minoxidil, doutor, já até me passaram, né, no passado, mas eu fiquei com medo de tomar porque dizem que dá o tal do shadow ban, que faz crescer muito cabelo, depois você perde muito cabelo também. Esse shadow ban pode dar, veja só, no início, que é o eflúvio telógeno, que aí você tem o chamado anágeno de liberação tardia e o anágeno curto. Telógeno de liberação tardia, telógeno curto e anágeno curto. Então cada um está associado a uma coisa. O minoxidil está associado a um desses eflúvios telógenos. Você usa o minoxidil e depois o cabelo cai, dá uma espécie de um efeito rebote. Pá, o cabelo cai. E isso pode acontecer em alguns casos, mas não é em todos os casos. Então aí é o seguinte, é pagar para ver. Entendi. Não tem como você saber se o seu corpo vai produzir, se ele produz a sulfalfa. Tem exames, mas são exames especializadíssimos. Nem todos os laboratórios fazem, são pouquíssimos que fazem, para ver se você produz essa tal enzima que converte minoxidil em sulfato de minoxidil e se vai efetivamente ser eficaz naquele caso específico. Entendi, mas também se você parar o minoxidil, volta para o estágio que você estava? Volta, porque o que ocorre? Como o minoxidil é um vasodilatador, você está provocando um estímulo constante ali. E esse estímulo constante, quando cessa, novamente o cabelo começa a sentir falta daquilo, sobretudo na nossa idade. Por exemplo, eu já estou com 60 anos, né? Então, assim, eu já não tenho mais os mesmos pulmões, os mesmos rins, né, os mesmos cabelos que eu tinha aos 20, 30 anos. Não tenho. Então o que eu faço hoje? Hoje eu tomo complexos vitamínicos, minerais, me exercito, tá? Faço jejum intermitente, que é uma coisa interessante, que a gente pode falar numa outra ocasião também. Eu faço as aplicações aqui. Eu tenho uma genética do meu pai, que era calvo, semicalvo, meu avô, meu tio. Então eu cuido. Por quê? Porque quando você tem essa predisposição e a idade chega, a gente tem que dar uma ajuda, uma força à natureza. Então você não vai deixar de tratar nunca. Porque você não pode deixar, por exemplo, de se exercitar. Eu já estou com 50 anos. Né? Vou deixar. Não, você tem que continuar a exercitar, fazer seu pilates, sua musculação, seu aeróbico. Você tem que repor proteínas, vitaminas, creatina, fazer talvez reposição hormonais de tempos em tempos. É óbvio. Porque isso não tem cura. Porque a tendência é o quê? É envelhecermos todos e morrermos um dia.
né? Isso é a coisa mais certa da vida, é a morte. Você nasceu, você sabe, você não tem data certa, mas você vai chegar lá. Então, assim, a gente tem que ajudar a natureza a passar por essa fase, que a melhor coisa do mundo é você chegar na terceira idade bem, dormindo bem, comendo bem, se alimentando bem, com os cabelos bacanas. E isso depende do cuidado que você faça consigo mesmo, disso tudo que estamos falando aqui. Olha quanta coisa importante, hein, meninas, que a gente está aprendendo hoje. E doutor, falando um pouquinho assim, bem brevemente, que eu sei que o assunto é extenso, sobre a nossa tireoide. Tem relação com o nosso cabelo, com a saúde? A tireoide a tireoide é uma glândula que tem outras glândulas ali em volta dela, que são chamadas paratireoides, né? Você tem o TRH lá no hipotálamo, que vai mandar uma mensagem para a hipófise, que é para a pituitária, tá? Que vai mandar mensagem para a sua tireoide, para mandar o TSH, tá? Para que ele produza, tá? Os hormônios tireoidianos. Aí você tem T1, T2, T3, T4, a triiodotiroidina, tetraiodotiroidina, que é a tiroxina, né? Então, isso aí, o que ocorre? Você vai ter essa produção equilibrada se não houver nenhum distúrbio dessas glândulas. O que causa esse distúrbio? Normalmente é um distúrbio autoimune. Então, o hipotiroidismo, tá? O hipertireoidismo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o hipotireoidismo é a falta de TSH. Não. O hipotireoidismo é porque o TSH está muito elevado e o T3, T4 baixa. E ao contrário, o hipertireoidismo é quando o TSH está muito baixo e o T3, T4 eleva muito. Entendeu? Mas isso são doenças autoimunes. E essa autoimunidade é uma síndrome metabólica também. E isso pode gerar um enfraquecimento capilar, é o eflúvio pelógeno. Assim como a baixa de ferritina, as anemias, assim como o estrogênio, que já falamos aqui, a beça, pode fazer o cabelo cair. Então, várias alterações hormonais podem influenciar no ciclo capilar. Entendi. E falando sobre hormônio, uma das minhas pesquisas que eu faço já há algum tempo, inclusive os médicos não são, eles não têm um consenso sobre esse assunto. Eu já ouvi falar que a testosterona elevada no organismo da mulher, por exemplo, se ela está fazendo uma reposição hormonal com testosterona numa dose grande, isso pode causar a queda capilar, porque aumenta o DHT, né? Isso. E fala um pouquinho, brevemente, sobre isso. O DHT e a testosterona estão ligados à alopecia androgenética. Daí andro vem de homem, né? A gente já cunharam a expressão alopecia androgenética feminina. Na verdade, é uma alopecia de padrão feminino genético, seria o termo técnico, né? Mas a gente aceita, né? Falar assim. O que ocorre? A testosterona, gente, é um hormônio produzido por nós homens predominantemente, mas vocês produzem também. E a testosterona, ela é convertida em dehidrotestosterona, tá? Por uma ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase 1 e 2. Tá? São duas isoenzimas. Aí essa ligação da testosterona com a 5-alfa-redutase, ela faz com que se transforme em DHT, e esse DHT, se você tiver receptores específicos, ele vai causar uma miniaturização no folículo piloso, que vai gerar a chamada alopecia androgenética. Então, quem tem uma tendência à alopecia, tá? Ele não deve repor com testosterona para evitar isso. Se bem que vocês, mulheres, têm uma proteção a mais do que nós, homens. Vocês têm o que a gente chama de aromatase.
A aromatase é uma enzima que está 85% a mais nos folículos pilosos de vocês, a mais do que em nós. Ela converte a testosterona em estrogênio. Ah, que interessante. Entendeu? Por isso que vocês têm uma tendência muito menor do que nós a alopécias androgenéticas. Entendi. Entendeu? E também uma curiosidade que eu, assim, sempre percebi, mas eu não entendi porquê. Aquelas mulheres que malham muito, que fazem fisiculturismo, eu não sei se elas repõem muito a testosterona e você começa a perceber que o cabelo delas fica mais ralo. Mais ralo. Né? E não é engrossa a voz. Engrossa a voz. Elas ficam muito musculosas, ficam mais mas o cabelo também, o cabelo vai diminuindo. O cabelo vai diminuindo. Então é essa a explicação, né? É essa Converte a explicação. em DHT Converte e em aí... DHT e o cabelo vai reduzir. É isso aí. Olha isso que curioso, né? É, muito interessante. Então, assim, aí existem alguns remédios que bloqueiam essa enzima, já são conhecidos, tá? São chamados inibidores azasteroides, ou seja, é a finasterida, é a dudasterida. Eles inibem essa produção. Só que quando eles fazem isso no homem, nós homens, por exemplo, nós temos a perda de libido, disfunção erétil, viu, homens que estão aí ouvindo? Disfunção erétil, depressão, ansiedade, e descobriu-se recentemente que ela pode causar até ideações suicidas. Meu Deus! Porque age na alopregnenolona, tá? Que é uma via do cérebro que está ligada à função cognitiva. Então você pode ter demência e você pode ter até Alzheimer. Então existe um site chamado Post-Finasteride Syndrome Foundation. No mundo todo eles estão divulgando, só PhD, só os caras feras, divulgando que esse remédio deveria já ter sido retirado do mercado, porque as ações ruins que causam no homem não são apenas de natureza sexual persistente ou ideação suicida. Elas causam depressão, elas podem causar também demência, tá? E déficit cognitivos sérios. Então, atenção aos homens que usam isso. Aliás, tem médicos, dermatologistas, passando para mulheres. Tem. Finasterida de 5 miligramas. Ou seja, 5 miligramas em nós homens é utilizado para hiperplasia de próstata. E 1 miligrama para queda capilar. Agora, em mulheres já houve, tá? Já houve lá nos Estados Unidos a proibição do uso por mulheres por causar hepatite fulminante em algumas mulheres. Nossa, que então, coisa assim, séria, né, doutor? É sério. E as pessoas estão deixando para lá. Ouve aqui, ouve ali, os médicos passam. Pois é, e eu já vi, inclusive, meninas, no YouTube, homens gravando sobre a finasterida, que tomam, que estão super cabeludos, estão amando, e olha, não estão nem sabendo o que estão fazendo. É isso aí. Olha a gravidade, né, da gente se automedicar. Isso, automedicação, é isso aí. Nunca, vocês devem sempre procurar um profissional da área. Isso que a gente falou aqui, de reposição hormonal, deve ser sempre feita por um profissional, um endocrinologista, que vai acompanhar através dos exames de sangue de vocês, para ver a dosagem certa, e não ficar tomando, vou tomar o fitoestrógeno. Não, essas coisas tem que ser também acompanhado por um nutricionista, tá, gente? Então, assim, preste atenção. E um ginecologista também, exatamente. Ou seja, é multidisciplinar, gente. Não fiquem indo atrás de TikTok, de dancinhas aqui, de coisa ali. Isso é muito legal. Que a vizinha falou, que a vizinha tá tomando. Não façam isso. Tem gente utilizando a técnica de roller, que é aquela microperfuração, tá? O microagulhamento chamado. As pessoas vendendo, compram um roller e ficam usando o roller toda semana. Meu Deus. Sem saber como faz e fazendo para poder estimular. Aquilo pode causar uma lesão no folículo piloso, se não for feito da maneira, num ângulo e profundidade adequada, lesão que não nasce o cabelo mais. Além disso, pode também, não sendo higienizado, porque aquilo é para usar uma vez e jogar fora, descartar. Então, se você não higienizar adequadamente, ou mesmo higienizando, pode ficar uma bactéria que pode expor lá, e depois ela, quando for o próximo uso, ela pode passar e pode dar uma infecção séria. Meu Deus, você pode morrer.
Exatamente. Mas isso é o que está sendo vendido por aí. Nossa, que assunto sério, viu, meninas? A gente está aqui conversando sobre os problemas capilares, mas a gente está vendo que o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo, doutor? Muito séria. A coisa é muito séria e as pessoas, assim, elas, pela ganância, né, muitas vezes, né, que vende esses produtos sem licença ou sem uma indicação adequada, e as pessoas, os incautos, né, acabam comprando, né, e usando, porque acreditam. A propaganda é linda, né? A propaganda é linda. Outra coisa, não vão atrás também de milagres, viu, gente? Aquilo que produz milagre não existe. Tá? Pessoas que usam um produto que fez assim e usou um produto oral e pingou aquele produto e tal, e o cabelo nasceu, meu cabelo como é que está e tal, o cabelo cresce um tanto assim em 3 meses. Isso não existe. Vocês sabem que o cabelo cresce de 0,8 a 1,2 centímetros ao mês, ou seja, a média é 1 centímetro. Como é que um cabelo vai crescer 10 centímetros, 12 centímetros em 3, 4 meses, gente? Então é só fazer cálculo, tá? Então não vão atrás de historinha. Tá bom? Cuidado. E doutor Giovanni, em quanto tempo a gente pode começar a ver o resultado sem ansiedade? Porque eu sou muito ansiosa, mas vamos com calma, né? Porque é um tratamento, como o senhor falou, é um processo. Isso. O tempo ele varia muito do tipo de caso, depende de cada caso. Tem tratamentos que com 4 meses você consegue ter um resultado bom, muito bom. Tem casos que levam 10 meses, 18 meses, depende muito de cada caso, a abordagem que será feita naquele caso e o histórico também. Ou seja, quanto mais crônico for o problema, mais longo será o tratamento para obtenção de resultados, tá? Então, assim, se estiver muito crônico há muitos anos, já demora um pouco mais. E tem casos até que são irreversíveis. São aquelas alopécias, aqui, por exemplo, alopécia frontal fibrosante. Aquilo você não consegue reverter. E não adianta fazer microagulhamento, viu, gente? Que a alopécia frontal fibrosante, ela decorre de um processo inflamatório. Como é que você vai fazer mais inflamação em cima de algo que já está com um processo inflamatório? Que o microagulhamento é um processo inflamatório. Então, assim, depende muito de cada caso, tá? Mas, em média, você já começa a ver resultado em termos de queda, fazendo tratamento LANI, assim, na faixa de uns 30 dias, muitas vezes até menos, 45 dias, já começa a ver resultados significativos. Aí varia depois os resultados para enchimento, crescimento, como eu falei aqui, aí levam meses, né? Óbvio. Entendi. Então, meninas, tá vendo? Tem tratamento, cada caso é um caso e você pode vir tratar o seu caso aqui na Lani Hair. Então, sim, doutor, fala pra gente aonde o senhor está trabalhando aqui, os seus consultórios, endereço, contato, deixa aqui pra gente. Sim. Estamos aqui localizados no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Barra Space Center, é a Avenida das Américas, 1155, grupo 307. E em Madureira, também lá no Polo 1, tá? A Estrada do Portela 99, no grupo 801. Então podem ver que vocês serão muito bem recebidos, muito bem atendidos. Aproveitem a oportunidade. Estamos fazendo avaliações gratuitas, tá? Você vai fazer uma anamnese, vai chegar, vamos fazer uma anamnese, pegar o seu histórico, vamos fazer um exame local, uma tricoscopia digital, vamos fazer um diagnóstico e vamos dar um prognóstico a você, e com um tratamento com fórmulas exclusivas nossas e as sessões de eletrobioestimulação que são feitas aqui e talvez algumas receitas para você mandar fazer numa farmácia de manipulação. Será muito bem-vindos, muito bem recebidos aqui, tá bem? Sem compromisso algum. Queremos só ajudar vocês a tirar as dúvidas todas de vocês. E muito bem tratados, viu? Porque eu já tô aqui com o doutor já há alguns meses, já tô vendo resultados. Assim, minha ansiedade diminuiu absurdamente, meninas. Então, assim, tem jeito sim, para muitos casos. Então, não perca as esperanças, tá bom? Então, doutor Giovanni, mais uma vez, super obrigada pela sua presença aqui, nos esclarecendo e nos dando muita esperança pra gente atravessar essa menopausa sem tantas neuras. Sem tanta neura, né? De boa nos entra. De boa nos entra, né? Afinal, cabelo é autoestima, né, meninas? Vamos combinar. É isso aí. Obrigado a você, Gabi, pela oportunidade. Obrigada. Tá?
Então, para você que está aqui com a gente, que eu tenho certeza que gostou muito desse conteúdo esclarecedor, né, com tantas informações importantíssimas, eu peço para você deixar o seu like, que eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo de hoje. Se inscreva no canal de Bonuzenta, caso ainda não esteja inscrita ou inscrito, como assim? Aqui é um espaço de informação, onde eu trago bons profissionais, especialistas da área, para a gente envelhecer com mais saúde, mais disposição, mais alegria de viver, tá bom? E compartilha também esse vídeo com muitas pessoas que você conhece, porque saúde, pessoal, é fundamental. E o cabelo tá dentro da nossa saúde também, tá bom? Isso. E a gente se encontra em todos os outros bons vídeos que já te aguardam aqui no nosso canal de Bonuzenta. Até lá! Até lá, um beijo a todos aí.